Pessoal que nos acompanha aqui no canal My News, a gente está aqui na frente do Supremo, da primeira turma, acompanhando o julgamento. E do meu lado aqui está a professora Enéa Stutz, que cuida da UNB dessa parte de Justiça, Transição, Memória e Verdade, e também foi presidente da Comissão de Anistia, até recentemente ela era conselheira. Doutora Enéa, muito obrigado por estar aqui conosco. Evidentemente, o que a senhora viu nessa manhã aqui, nas falas do ministro Moraes e também do Procurador-Geral da República? Bom, primeiro, um prazer, uma honra muito grande estar aqui trocando ideias com vocês e conversando. Eu estou até, Evandro, muito emocionada, porque hoje é um dia histórico e eu estou muito feliz de poder estar participando desse início de julgamento, porque assim, faltava ao Poder Judiciário entrar definitivamente nessa etapa, nessa atuação com relação à transição brasileira, né, da ditadura para a democracia. E pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes, também como pela acusação que foi feita pelo Procurador da República, Dr. Paulo Gonet, ficou muito evidente que esses atentados golpistas, esses ataques à democracia, eles carregam um lastro que vem dos últimos 60 anos, desde o golpe de 64, o Brasil não fez o dever de casa, né? O Brasil deixou a desejar. Então, não é que nada foi feito. A gente teve alguns avanços, a gente teve muita coisa acontecendo no Brasil, a começar da Constituição de 88. Mas depois da Constituição, tivemos iniciativas tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, com as comissões de Estado, como, por exemplo, a Comissão de Anistia, a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade, mas faltava o Judiciário entrar naquilo que lhe cabe, como é o caso desse julgamento, que é a responsabilização criminal. Sim. Só o Judiciário pode fazer isso num Estado democrático de direito. Então, eu estou muito feliz porque, pela primeira vez, nos últimos 60 anos, a gente está vendo a responsabilização criminal daqueles adoradores de ditaduras, sim, daqueles que apregoam as autocracias, daqueles que atentam contra o Estado de Direito. E o relatório do ministro Alexandre de Moraes, assim como a peça apresentada pelo Dr. Paulo Gonet, do Ministério Público Federal, demonstram que todas essas pessoas, todos esses réus, eles atuaram contra a democracia. Sim. E se nós, no depender deles, nós hoje não estaríamos numa democracia no Brasil. Doutora Enéa, muito importante a senhora lembrar de 60 anos atrás, ainda que não sejam os mesmos, mas aqueles ficaram impunes, esses aqui, pelo menos simbolicamente, a gente sabe que estão sentados ali os mesmos de algozes de 64. Né? Eu acho que é isso. Do que a senhora destacaria na fala da questão do Moraes, principalmente do Gonet, que foi muito forte, até com pitadas de ironia ali em relação à defesa dos réus, que a gente via que ele mostrou como descabidas eram, né, os argumentos, a fragilidade, e ele como se estivesse montando uma peça toda ali. Eu acho que, em especial, porque o papel do Moraes foi mais de um relatório, tal, mas no início ele deu aquela pancada ali, principalmente a questão dessa intervenção dos Estados Unidos, eles terem provocado os Estados Unidos contra a justiça brasileira, em especial contra ele, Moraes, mas o Gonet, ele que manifestou, enfim, que adjetivou tudo ali, é o papel dele, é o acusador, foi... O que você destacaria? Na verdade... A senhora vai contar para as pessoas que a senhora viu o Gonet falando aqui? Então, na verdade, a parte do ministro Alexandre de Moraes foi realmente só o relatório, né? O voto dele, ou seja, a avaliação dele, a apreciação dele e aí a decisão dele, a gente só vai saber semana que vem, porque muito provavelmente hoje na parte da tarde e amanhã pela manhã, essas sessões serão apenas dedicadas às sustentações orais das defesas, né? E a parte do Dr. Gonet foi exatamente a acusação. Então aí, claro, ele entrou nos fatos, né? E já rebateu
os argumentos das alegações finais das defesas... E ainda ele não tinha feito isso ainda. Isso, porque agora que era a hora, né? E foi possível perceber, com aquela calma que ele fala, né? Que é bastante peculiar, como que... Realmente, assim, eu não gostaria de estar no papel de nenhum dos advogados, porque é muito difícil eles vão dizer agora, eles devem estar em cima das defesas dele, considerando que o Gonês... Eles vão reiterar cada uma das alegações que já fizeram, mas assim, é um trabalho quase retórico, né? Porque as alegações, elas não param em pé, elas não se sustentam. Então, assim, são muito robustas as provas dos autos, estão para muito além da delação premiada, né? Então, a delação premiada, ela foi apenas um meio para chegar às provas e não a prova em si. Então, ainda que houvesse qualquer tipo de relativização do acordo de delação premiada, a gente não sabe se vai ter ou não, se vai ser alguma modificação, se vai ter alguma diminuição dos benefícios, enfim, a gente vai saber isso depois, mas ainda que houvesse diminuição ou até cancelamento do acordo, as provas são muito robustas. E isso que ele demonstrou. Então, ele cumpriu o papel da acusação, rebatendo todas as alegações de todas as defesas, e por isso também ele precisou se estender, né, um pouco mais, mas rebatendo cada alegação das defesas, de cada uma das defesas, que não se sustentam, nenhuma das alegações se sustenta. Então dizer que foi uma conjectura, dizer que colocou no papel uma coisa que estava na cabeça, que era só uma troca de ideia, sim, né, jogando conversa fora, não, isso não se sustenta. Ninguém faz isso estando ocupando posições de comando, posições importantes, cargos da República, num contexto de insatisfação e de resignação com o resultado eleitoral, sabidamente e reiteradamente declarado pelo próprio ex-presidente da República em diversas oportunidades. Então, assim, não tem como sustentar que não era uma tentativa de golpe de Estado, até porque todas essas pessoas, e por isso também é muito importante esse julgamento de hoje, que começa hoje, todas essas pessoas que admiram e louvam o golpe de 64. Né? Então, pessoas que elogiam torturadores, muitas vezes até em manifestações oficiais, em camisetas e coisas parecidas. Isso é realmente emblemático que essas pessoas estejam agora sendo julgadas e responsabilizadas porque a vida inteira atacaram a democracia e não gostam e não querem um Estado de Direito. E o Brasil está dando um recado ao mundo, à extrema-direita, né, no mundo, que aqui a gente vai respeitar a democracia e o Estado de Direito. Então eu estou muito feliz e muito emocionada de participar desse julgamento. Só para dizer, não sei se posso dizer isso, a doutora Enéa está aqui convidada diretamente pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Pode contar isso aqui? Pode. Você vê aqui. Não é segredo. Eu vou fazer uma última pergunta, doutora Enéa. A doutora Enéa também é uma especialista em anistia, em lei de anistia, e não tem como não perguntar para a senhora a comparação possível. A gente consegue nem imaginar que se queira comparar essa com a anistia ampla geral de receita, que eles se apropriaram, né? Os bolsonaristas se apropriaram de um lema, de uma campanha que foi muito mais que isso, que foi volta dos exilados, enfim, tudo. Eu queria que a senhora comparasse essas duas anistias. Eu te agradeço a oportunidade de falar sobre isso. Posso até te passar um texto que eu vou apresentar num congresso em Portugal na sexta-feira da semana que vem. Inclusive, infelizmente, não estarei aqui exatamente no dia 12
por que votar? Eu conto para a senhora como é que... Não, vou estar acompanhando ali direto, né? Mas é exatamente no momento que eu vou estar apresentando esse trabalho, que é essa comparação que eu estou fazendo nesse texto. Então, posso te passar o texto já agora? É o seguinte, é possível sim fazer essa comparação, porque a gente tem dois tipos, em tese assim, a gente tem dois tipos de anistia política. A gente tem o tipo de anistia política, que é a lei de memória, e tem as leis que são chamadas leis de autoanistia, que são aquelas anistias de esquecimento. É o tipo de anistia assim, vamos passar uma borracha e fazer de conta que nada aconteceu. A anistia de 79 foi uma lei de anistia de memória. Ela honrou as vítimas do arbítrio do Estado. Então, é por isso que esse mesmo Supremo Tribunal Federal, em 2010, considerou que a Lei 6683, que semana passada completou 46 anos, né, de existência, ela está ainda em vigor e ela foi recepcionada pela Constituição, ela é constitucional. Por quê? Porque ela é uma lei de memória. Sim. Então, ela não esquece nada. Ao contrário, ela honra as vítimas. E é exatamente por isso que é possível ter, ainda hoje em funcionamento, a comissão de anistia, que até indeniza as pessoas, as vítimas, né, fazendo a reparação integral que o Estado se comprometeu com a Constituição de 88. Muito bem. Essa lei, esse tipo, né, a lei de anistia de memória, ela é constitucional. Então pode acontecer. Agora, a proposta que está tramitando no Congresso Nacional é de uma lei de autoanistia. Por quê? Porque a pretensão é passar uma borracha no que aconteceu, faz de conta que não aconteceu nada, dizendo que é para pacificação nacional. Acontece que quando a gente esquece, a gente passa borracha, a gente não pacifica, a gente recalca, a gente traumatiza, a gente cria, aumenta o problema. E isso é inconstitucional. A Constituição não permite leis de anistia política que sejam leis de autoanistia. Então, leis de autoanistia são essas leis de esquecimento. Esse tipo é inconstitucional, exatamente porque ele só piora o problema e traumatiza. Então, essa proposta é inconstitucional e não significa que não pode ter lei de anistia nova no Brasil, mas tem que ser lei de memória. E aí, uma lei de memória não adianta para salvar a pele desses réus, porque valorizaria vítimas do arbítrio do Estado, não aqueles que querem atacar o Estado. Aí, para isso, não serve. Bom, gente, é com essa aula da doutora Aniá, que é professora da UNB, repito aqui, coordena na UNB o Departamento de Justiça, Transição, Verdade e Memória, um grupo de pesquisa. Foi presidente da Comissão de Anistia. Enfim, doutora Aniá, valeu, muito obrigado, boa sorte em Portugal. Se precisar de alguma informação sobre o julgamento, a gente está aqui. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Valeu. Um abraço.